Olá, pessoal! Nós estamos no primeiro episódio do Pod Ideia. É um espaço de troca de experiências, jornadas, de personalidades da nossa cidade que fazem a diferença para que a gente possa construir uma cidade cada vez melhor. Cada um se dedicando à sua missão e compartilhando com vocês. E eu quero convidá-los a sempre acompanhar esse podcast. Todo domingo a gente vai lançar um episódio. E o nosso primeiro episódio, a nossa convidada foi escolhida de uma forma muito especial. É a doutora Franciele. Franciele, ela é juíza de direito e diretora do Fórum. E ela tem uma história transformadora dentro do judiciário que nós vamos contar um pouquinho para vocês. Franciele, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, presidente Andréia, por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui participando desse podcast Pod Ideia. Ai, que bom. A gente queria saber um pouquinho de você, da sua história antes de ser juíza, antes da toga. Como é que foi a sua história, a sua vida? Como é que você escolheu, assim, fazer direito e depois ser juíza? Porque é algo, assim, tão interessante, tão importante. E na nossa trajetória, assim, o momento que você decidiu isso? É interessante mesmo, porque parece que isso sempre esteve dentro de mim. E o tempo apenas mostrou. Quando eu cheguei no terceiro ano, eu via todas as minhas colegas lá, minhas amigas, com o nome do curso. E eu olhava e falava, gente, não tem nenhum curso pra mim aqui, não tem nenhum curso. Eu era a única que não tinha o nome do curso. Mas meu pai, ele era advogado. E assim, eu sempre vi o direito como uma missão, como uma área que fosse assim muito honrosa a seguir. Então eu pensei, gente, realmente, se eu não achar aquele curso para mim, eu vou seguir direito, porque para mim vai ser uma honra seguir os caminhos que meu pai trilhou nessa vida, né? Então eu resolvi seguir direito, fiz o curso de direito e vendo, estagiando, eu pensei, gente, eu acho que eu poderia fazer tanto se eu estivesse lá na magistratura. Então a gente vai vendo os outros, o que cada um faz, e a gente vem com aquele sentimento de contribuir. Nossa, se eu estivesse ali, talvez eu faria assim, eu faria diferente, eu faria isso. E aí nasceu essa vontade de seguir essa carreira tão bonita. Tão bonita, e de servir mesmo, eu vejo o juiz como aquela pessoa que contribui organizando a sociedade. O conflito que as pessoas não conseguiram dirimir sozinhas, o juiz intervém para que seja feito melhor. É assim que eu sinto. Então, ele tem que ter realmente muita tranquilidade, muita sabedoria. E você tem uma passagem muito interessante em muitas comarcas de interior. E como para você foi essa experiência de ter atuado no interior e também uma contribuição, falar pra gente o que é essa justiça educacional que você fez parte, que eu acho que muita gente às vezes não conhece e que, conhecendo a sua história, eu fui estudar e achei, assim, incrível. Ai, que bom. Então, passar pelo interior foi muito aprendizado, né? Eu comecei e fui para Santa Helena, depois de Santa Helena fui para São Luís, de São Luís fui para Goiás, de Goiás fui para Trindade, agora eu estou em Anápolis. Só que respondendo também, sempre respondendo por outras comarcas, né? Eu acho que a vida da grande maioria dos juízes é assim, a gente passa por várias comarcas, né? Então, falar da justiça educacional. Quando eu cheguei em São Luís, o juiz que estava lá, que hoje é o coordenador desse projeto, se chama Fernando Chacha, ele já tinha iniciado. Então eu cheguei lá e falou, olha, doutora, a senhora agora vai ter que executar esse projeto. Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Não, a senhora vai ter que ir nas escolas, vai ter que dar as palestras, né? Vai ter que em cada uma das escolas. Depois vai ter um encerramento, as crianças vão lá no fórum, a gente faz um júri simulado, faz uma gincana, uma brincadeira, tem um concurso de redação. E assim, eu reuni os outros juízes e nós todos corrigimos as redações das crianças. Foi maravilhoso. Assim, no momento eu fiquei assustada, mas depois eu gostei muito do resultado, de ver ali o rostinho delas. E elas mesmas falando, nossa, você é juíza, todo mundo quer pegar, quer abraçar. É muito gratificante, sabe? E eu vi que elas entenderam muito sobre justiça. E é algo que eu não aprendi na escola. Eu fui aprender mais velha e elas tiveram essa oportunidade, né? Então, depois eu quis muito fazer algo similar e hoje nós estamos até em desenvolvimento de um projeto similar à justiça educacional aqui em Anápolis. E também eu fiz um simplificado lá em Cavalcante, né?
com os calungas. Exatamente, a gente vai falar sobre isso, porque eu achei que esse é muito transformador. É interessante a gente perceber que a nossa geração, que a gente tem idades parecidas, a gente não teve essa noção de cidadania. Os nossos pais tiveram, antigamente eles tinham, né, noções cívicas e tal, mas nós não tivemos isso, e acho que a gente perdeu muito nessas noções. E trazer isso novamente faz toda a diferença. Eu tenho uma história parecida na essência. Quando eu me formei em Direito, eu achei tão transformador aquele conhecimento que eu queria dividir com as pessoas. E aí eu montei um projeto também de dar palestras gratuitas em associações de moradores, em postos de saúde. Eu pegava, assim, um conhecimento simplificado, direito dos idosos. E aí os idosos adoravam estar nos postos de saúde cedinho, né? Eles vão lá com a receitinha deles. E aí eu falava sobre o direito deles, porque eu falava que conhecimento é poder. Então, eu falava assim, eu tive acesso a tanto, como é que eu podia dividir isso com a sociedade para multiplicar? Então eu fiz isso com o direito das mulheres, direito dos idosos, e eu acho que isso é muito bacana. Hoje eu acredito que as transformações, elas são individuais, a gente vai indo pequenininho, não é aquelas grandes revoluções que a gente via antigamente. Exatamente. Tem, à frente, recentemente, a senhora foi promovida na comarca, da comarca de Goiás para a comarca de Anápolis. Na verdade, passei Trindade, depois eu vim para Anápolis. Foi. Então, foi de Trindade para Anápolis. Isso. E em Anápolis, a senhora assume como também diretora do Foro de Anápolis. Isso. Como é que foi esse novo desafio? Está sendo, né? Está sendo. Só termina quando acaba. Sim, está sendo um desafio, né? Exige da gente mais tempo, exige da gente mais vontade, mais esforço, mais atenção e mais cuidado. Porque é um jogo de equilibrista ali. Eu adoro ir ao circo. Sempre eu fico vendo tem aqueles equilibristas, ele começa facinho ali, né? Equilibrando 2 objetos, aí depois vai aumentando, 3, 4, 5, 6, eu falo, gente, é mais ou menos um jogo assim de equilibrista, porque quando eu tinha ali algumas pessoas para coordenar, alguns serviços para gerenciar, e esse serviço ele duplica, triplica, quadruplica, então fica mais complexo e exige mais da gente, então é um desafio, isso faz a gente crescer, é gratificante também, é uma oportunidade de crescimento da gente contribuir com o que a gente tem de melhor para aquele local, para aquele serviço. E nessa questão da contribuição, a Anápolis vive hoje um momento muito diferente e transformador mesmo. Pela primeira vez na história da cidade, 2 poderes, o judiciário e o legislativo, estão sendo ocupados por 2 mulheres. E isso é transformador para a sociedade. Como é que você enxerga os impactos que nós podemos fazer para auxiliar outras mulheres a estarem nesses lugares, a se sentirem vistas por esses lugares também? Porque eu acho que isso é uma das missões que a gente tem, ocupando esses espaços de decisão, esses espaços de poder. Sim, mas eu acho que o melhor que nós podemos fazer é dar o exemplo, né? Fazer bem feito a nossa tarefa, fazer bem feito o que nós viemos fazer. Porque pelo exemplo, o exemplo arrasta, né? Além de, claro, sempre incentivar todas as mulheres que nós virmos, encontrarmos na nossa carreira, seja aqui, né, na Câmara, seja eu lá no Judiciário, ou em qualquer órgão público que estivermos, seja numa escola dando palestra, incentivar essas mulheres. Olha, estudem, se esforcem. Eu sempre tive na minha cabeça um pensamento que talvez seja errado, de que eu deveria estudar 2 vezes mais do que qualquer homem para eu alcançar, para eu ser juíza. Eu não sei se assim, é algo que a sociedade incutiu, mas fato é que eu me esforçava realmente muito mais. Mas é possível, eu consegui chegar, consegui passar no concurso, e qualquer uma mulher também é capaz. A gente precisa incentivar e mostrar, então o nosso exemplo vai arrastar essas mulheres, com certeza. Eu acho que o exemplo é o mais importante que a gente pode deixar de legado para essas mulheres que veem a gente nesses espaços de poder, e eu acho que é interessante também o olhar da mulher para esses espaços. Recentemente eu estive aqui no lançamento das obras do Fórum de Família que está sendo construído. E eu conversei com o Dr. Carlos Limonte, falei, Dr. Carlos, nós estamos construindo um novo Fórum de Família, a gente tem a oportunidade de olhar melhor para as mães,
para as crianças que vão frequentar esse lugar, porque sou advogada de família a vida toda. E eu sinto muita falta nesses lugares de, por exemplo, ter uma sala de amamentação, ter uma brinquedoteca, porque muitas mães não têm com quem deixar e elas levam os seus filhos. E aí ele falou, Andréia, interessante isso. Ele é o coordenador da obra, vamos montar um lugarzinho, uma salinha para isso. E talvez era uma coisa que, se fosse um homem naquele lançamento, não iria observar isso. E eu acho que além do exemplo, a gente tem esse olhar diferenciado para algumas questões que são muito das mulheres mesmo, de cuidar dos filhos, de saber a diferença, de inserir eles ali na sociedade. Isso também faz uma diferença quando a gente está movimentando esses lugares, né? Com certeza. E a sensibilidade da mulher que entra, né? A sensibilidade, muitos homens não têm. Por quê? Porque eles não passaram por isso, às vezes. E a gente tem essa oportunidade de introduzir isso, né? Uma ótima ideia, assim. E agora, eu queria que você contasse pra gente, porque um dos pontos que mais chamou a atenção foi com as crianças mesmo, quilombola. Como que foi esse projeto? Como é que você teve a iniciativa de fazer esse projeto tão bonito e com crianças que normalmente são esquecidas? Que não tá dentro do radar coordinário da sociedade. Eu trabalho com crianças toda semana. Eu tenho um projeto, não é meu projeto, mas eu trabalho em Senador Canedo, tenho um centro. Então eu sou evangelizadora dessas crianças, né? E então eu já tenho a mente assim voltada um pouco para as crianças, além de ter meus filhos que ainda são crianças. Então, na época, o presidente Carlos França veio aqui em Anápolis quando foi a elevação da comarca. E ele falou desse projeto. Quando ele falou desse projeto em Cavalcante dos Quilombolas, isso tocou meu coração. Falei, eu tenho que participar desse projeto. Eu sinto que eu tenho que contribuir com esse projeto de alguma forma. E aí me veio a ideia de fazer uma justiça educacional sintetizada, né, naqueles 3 dias que eu estaria ali. Então, eu já planejei tudo, já bolei minha palestra sobre justiça para passar para as crianças. Falei assim, olha, então num dia eu vou fazer essa palestra sobre justiça, vou lá mesmo, né, na comunidade do Engenho, que seria que tem uma estrutura ali melhor para atender, e ainda assim é muito longe de Cavalcante. Muito longe. A gente passa por várias pontes e tá um caminho assim muito lindo, mas é bem longe. E no segundo dia essas crianças vão fazer uma redação sobre o tema que eu passei no primeiro dia. No terceiro dia eu vou levar essas crianças para o fórum, elas vão conhecer o fórum, porque eu sei que muitas crianças que estão ali naquela comunidade nunca saíram de lá. Seria uma oportunidade maravilhosa para elas saírem de lá, passar na cidade, conhecer a cidade e conhecer o fórum, lá no Tribunal do Júri. E foi feito com o apoio do tribunal. Assim, eu fiquei encantada com o apoio do tribunal, porque para levar essas crianças, a quantidade de crianças que era, né, arrumar a quantidade de vans que precisava, para levar essas crianças em segurança, falei, gente, eu não acredito que eu vou encontrar essas crianças aqui no fórum. Quando eu cheguei lá no júri, eu vi aquele tanto de... As mesmas crianças que eu tinha encontrado, já parecia que eu estava até íntima delas, né? Que eu tinha encontrado na segunda, encontrei ela na quarta. Nossa, mas era uma alegria, assim. E um amor, né, que elas têm, elas já... Muito grande, é muito grande o amor delas. Elas todas querendo aprender. A gente falava, assim, eu dava palestra, eram crianças de diversas faixas etárias do Fundamental 1. Então, elas pegavam caderno, queriam anotar tudo que eu falava, tudo que eu colocava, porque quando eu cheguei lá, eu fiz tudo bonitinho com data show, cheguei e não tinha energia na comunidade. Então eu tive que dar a palestra com a bateria do meu notebook. O desafio já começou aí. Já começa a não ter energia. Eu falei, tá bom, vou falar alto aqui para essas crianças, vou reunir todo mundo no galpão, sem energia, peguei meu notebook pequenininho, o que precisava eu mostrava para cada uma delas, e elas chegavam lá disputando o lugar, querendo, né, anotar tudo. Fizeram a redação, nós passamos, foi eu, meu marido, envolve meu marido também, e ele adora. A minha assistente, nós passamos a noite praticamente corrigindo as redações, eram muitas, pra gente conseguir ali, né, primeiro, segundo, terceiro lugar, porque o primeiro, segundo, terceiro lugar levava prêmios diferentes. Então, as crianças foram premiadas, né, das redações, porque o nosso objetivo ali também é incentivar os estudos, né, falar, olha, estudar vale a pena. O primeiro lugar levou um tablet, são presentes, mas assim, simbólicos mesmos, para elas se incentivarem a estudar. Mas todas levaram uma lembrancinha, ficaram felizes, lancharam, porque o tribunal apoiou muito essa iniciativa, então foi gratificante demais. Nossa, eu quero parabenizar, porque eu achei muito bonito. E acho que poucos juízes também iriam se dispor
a ir lá, dedicar seu tempo. É mais fácil quando é uma coisa assim dentro de uma zona de conforto, né? Verdade. Você vai numa escola. Então, se dispor a fazer isso com crianças assim, que eu tenho certeza que vai marcar a vida delas para sempre, porque poucas ali terão oportunidades tão extraordinárias para fazer. E você aproveitou pra ir lá na Santa Bárbara? Claro. Não poderia deixar. A Santa Bárbara tá no meu top 5 de lugares mais lindos, assim, que eu já vi, porque é muita mão de Deus ali, é muito maravilhoso. E é um lugar, assim, que é uma água de cura, né? Que a Santa Bárbara era aquela mulher que usava aquela água para curar as pessoas. É lindo demais. Eu achei maravilhoso. Tem quantos anos de magistratura já? 11, esse ano 12. Nossa, você passou com quantos anos? 26 anos. Tinha acabado de fazer 26. Nossa, e você achou que passou rápido? Muito rápido. Que é isso? Ainda mais com tantas comarcas, tantos desafios. E, na sua opinião, nesses mais de 10 anos de magistratura, qual que foi a sua maior contribuição enquanto magistrada? Para o judiciário, para a sociedade? É difícil falar um ponto. Ai, minha maior contribuição foi isso, foi aquilo. Porque eu acho que a contribuição de todo mundo é o tempo que a gente dá, é a energia que a gente investe, né? Você está ali com atenção naquele processo, naquela pessoa, querendo resolver aquele caso, né? Mas já que você entrou nesse assunto, eu vou entrar nesse projeto aqui, que chama Cativar. Oh. Esse projeto Cativar iniciou lá na comarca de Goiás. Um belo dia eu estava almoçando lá no Temperi Arte. Olha eu fazendo propaganda aqui, mas lá é gostoso demais. Olha, eu não conheço a minha próxima ida a Goiás, eu vou lá. Empadão lá é bem gostoso, é famoso. Aí, naquele sossego, naquela paz. E eu assim pensando, gente, mas como que pode? Às vezes as pessoas entram no judiciário e saem do judiciário. Você tem um processo, você entra, você sai. Às vezes uma pessoa tão necessitada e sai igual. Às vezes tem pessoas que entram com as demandas. Por exemplo, eu tinha entrado lá uma criança no plantão. Não foi comigo, foi com um colega. Ele foi deferido a liminar para fazer uma cirurgia. Ele estava correndo risco de vida. Só que aí depois eu não sei se foi feita essa cirurgia ou não. Chegou o processo para mim já para extinguir. Não tem interesse mais na causa. E aí, o que aconteceu com essa criança? Foi feita a cirurgia? Ela sobreviveu? Porque, gente, a gente precisa saber, né? Nós, como autoridade, quando alguém passa por nós já somos responsáveis por essa pessoa que passou por nós. Passou sob a nossa visão, passou sob os nossos olhos, o que nós fizemos. E aí me veio uma ideia assim, tão simples. Eu falei, gente, se a gente fizesse um projeto, fizesse um cadastro dessa pessoa, eu tivesse uma servidora só para ligar. Oi, tudo bem? A liminar foi cumprida? Porque é um processo de uma pessoa vulnerável. Se ela está correndo risco de vida, ela é uma pessoa vulnerável. A liminar foi cumprida? Não. Por quê? É alguma falha do mecanismo do judiciário ou não? A pessoa... Fala outro caso também que me comoveu. O caso de violência doméstica. Era uma moça adolescente. Ela estava acusando o pai de ter estuprado ela. A mãe havia falecido. Ela morava com o pai, não lembro se era um irmão ou irmã também. Então ela acusava esse pai. E ela prestou depoimento, na época não tinha depoimento especial, prestava depoimento na delegacia de polícia mesmo, ela falava diretamente com o delegado. Ela prestou o depoimento e falou tudo o que aconteceu. Esse pai foi preso. Quando chegou na audiência de instrução e julgamento no fórum, eu fui, na época, eu mesmo, ouvindo a vítima, né? Uhum. Sem o depoimento especial. Fui ouvi-la e ela disse que era tudo mentira. Eu não sei porque eu não estava acreditando nela. Porque eu falei, gente, como que é mentira se ela falou isso tudo? O que ensejou a prisão do pai. E por mais que eu perguntasse, insistisse, ela continuava com a versão firme que era mentira. Não tinha acontecido nada daquilo. Então, não vi outra alternativa. É absolver, é soltar? Ótimo. Passado alguns tempos, eu conversei com... Eu agora não me recordo se foi um oficial de justiça ou um servidor, que falou que conhecia a moça e disse que ela estava passando fome. Então, o pai preso... Prende-se o provedor, a filha passa fome, a filha vê o pai preso, sente culpada. Então, olha só
o que o poder público criou para essa criança. Essa era uma adolescente, né? Enfim, vulnerável também. E aí eu me senti muito mal. Eu falei, gente, a gente tem que fazer alguma coisa. Enquadra no Projeto Cativar. Porque com o Projeto Cativar, uma vez que a gente coloca essa criança, essa adolescente na lista, a gente vai ligar e vai oferecer um amparo para ela. Né? Então, ela não vai se sentir ali sozinha mais. O que nós podemos fazer por você? É simplesmente isso, né? Que as meninas que trabalham no projeto elas ligam, falam o que nós podemos fazer por você. Muito legal, parabéns, porque assim, o que eu vejo hoje, enquanto também legislativa? Uma das minhas maiores frustrações dentro do legislativo é eu fazer uma lei aqui, ela ser aprovada e depois. Infelizmente, no Brasil, tem uma coisa mais absurda que eu acho, que é a lei tem que pegar. Só que como eu tinha vindo do direito, da advocacia, eu já entendi um pouco esse conceito. Então, o que eu faço aqui? Quando eu produzo uma lei e ela é aprovada, aí, teoricamente, meu papel de legislador acabou. O que eu faço? Eu começo a conversar com as instituições de classe para tomarem conhecimento da lei. Levo até o executivo, levo para o órgão que vai executar aquela política pública, porque eu concordo com esse pensamento. Nós temos muitos benefícios e muitos projetos no Brasil, só que eles não conversam entre si. Então, por exemplo, nesse caso da menina, tinha que ter um serviço social na justiça que amparasse ela, que ela entrasse dentro de um programa social de vulnerabilidade, e não tem. E aí as pessoas ficam soltas, de fato. Eu acho que devia a política pública, os poderes, eles mesmo sendo independentes, eles tinham que trabalhar mais integrados entre si. Nesse caso, a prefeitura teria vários projetos sociais que poderiam amparar essa criança, esse adolescente. E não é feito dessa forma. E isso me deixa frustrada, porque aí fica uma questão, uma concentração muito grande dentro do executivo. Mas a gente também faz parte como autoridade, a gente também viu esse problema. Então, realmente, é muito interessante esse projeto. No meu gabinete, a gente também tem uma pessoa que sempre liga para saber, desde uma coisa bem pequenininha, o buraco foi tampado na porta da sua casa? Ou você conseguiu a medicação? Porque são coisas maiores nesse sentido. E aí é que a gente falou um pouco, você falou antes que pensou que tinha que estudar 2 vezes mais do que um homem, e aqui você falou da violência contra a mulher. O ambiente do judiciário, embora hoje tenha estatísticas que falam que mais mulheres estão sendo aprovadas nos concursos e nas faculdades de direito também, ainda é um ambiente muito regido pelos homens. Um ambiente machista. Como é que a senhora enxerga isso e como que a gente tem avançado para que o ambiente fique mais equilibrado, mais respeitoso e que as mulheres sejam vistas de uma forma melhor? De fato temos mais homens mesmo no judiciário, e quanto mais a gente sobe a hierarquia, mais homens concentrados. A gente pode ver lá no Supremo, são 11 ministros, uma só é mulher, né? Então, quanto mais alto, mais homens concentrados. Mas, assim, eu entendo que estão sendo feitas medidas. No tribunal, já temos a cota de mulheres, né? Temos ali a desembargadora Cirlei, que foi a primeira desembargadora a subir pela cota. Então, eu acho que as cotas são positivas, sim, quando elas tendem a acelerar um processo de equidade, um processo de justiça, que é o que está sendo feito. Então, nós temos, sim, medidas a serem tomadas. No mais, a natureza não dá saltos e nós também não damos saltos. Então, eu acredito que daqui a 10 anos, nós vamos vai ser um judiciário bem diferente, com muito mais mulheres ali em cima na hierarquia do que agora. Eu também acredito nas cotas para a gente dirimir essas desigualdades muito grandes. Falam que se a gente não tivesse a cota de gênero para as mulheres na política, não para as mulheres, mas a cota de gênero que na verdade hoje são muito mais para as mulheres, nós não conseguiríamos ter um equilíbrio em menos de 100 anos. Então, pensa, a gente não quer isso, a gente quer avançar. Hoje nós temos aqui na Câmara de Anápolis 23 vereadores, 5 são mulheres. E essas 5 é uma bancada histórica. Pela primeira vez, nós estamos com 2 legislaturas consecutivas de 5 mulheres. E nós percebemos que quando aumentou o número de mulheres, aumentou também as leis e as políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres.
Então, é raro você ver um homem, claro que tem vários, que fazem essa questão, né? Que defende um direito que é do outro, e enxerga essa visão. E tem outras questões também, como vagas de filhos. Normalmente são as mães que vão para aquela fila. E hoje, na maioria das cidades do país, já é lei que os preenchimentos das matrículas sejam feitos de forma digital. Para evitar com que as mães ficassem nas filas por tanto tempo. Perder o trabalho, né? Às vezes tem que tirar um dia de trabalho para ficar na fila. Exatamente, o direito à licença maternidade, tantos outros direitos que foram feitos por parlamentares mulheres. Eu acho que é importante a gente ter essa visão de equidade. Você disse dentro da sua fala que o conselho que você dá para outras mulheres é que elas estudem. Para essas jovens que estão chegando. E tem muitas jovens que vão estar nos acompanhando aqui que sonham em serem juízas, ainda mais assim, uma juíza tão jovem, que tem filhos, que vem conseguindo um desafio tão grande da maternidade, da profissão e de estar como diretora do fórum, além da questão de estudar. Qual seria o outro conselho que você desse para essas meninas? É a vontade, ela tem que ver o que move elas, né? O que move? Para que você quer? O que você quer mudar? Qual que é a mudança que você quer? Né? Tem muitas mulheres que o que move é a família, é ver uma sociedade feliz. O que me move é ver as pessoas felizes, sabe? Saber que eu pude contribuir ali um pinguinho para ela estar num estado melhor do que ela estava. Ainda que seja um pouquinho. Mas se a gente sentir que contribuiu, gente, isso faz toda a diferença. A gente se sente útil, porque nós viemos aqui para ser úteis, né? Para servir um ao outro, para ajudar o próximo. Então, essas mulheres que querem, procure lá dentro de vocês o que move cada uma. E desperta essa vontade, porque a vontade também, a gente precisa alimentar essa vontade, acreditando, com pensamentos positivos sempre. Nossa, então planejem mesmo. Planejem tudo de bom que vai acontecer, mas despertem essa vontade e lute por aquilo que vocês acreditam. Ai, isso é muito bonito. Eu concordo que a gente veio para ser útil para as pessoas, para o mundo. E o judiciário, ele tem passado por mudanças muito significativas no Brasil, em Goiás. E hoje, com a inteligência artificial, teve gente com muito medo, né, dessa questão do enfrentamento dessa profissão. Tanto na advocacia quanto na magistratura, em que isso ia impactar? E como que você vê essa questão da inteligência artificial? É interessante a inteligência artificial. Ela não tem me ajudado muito, a não ser para pesquisas ainda, né? Porque para fazer sentenças múltiplas ainda não, mas eu sei que tem vários juízes que se aproveitam disso. A gente precisa ter cuidado, sim, com a inteligência artificial, porque ela não vai substituir um juiz, não vai. Tem casos específicos, tem casos, tudo bem, são contratos muito similares, mas há diversos casos específicos e a gente precisa olhar o ser humano que está ali e avaliar as circunstâncias. Então, a inteligência artificial ainda não consegue olhar o ser humano, avaliar as circunstâncias dele. Só o ser humano que consegue fazer isso. É por isso que o juiz tem que ser um ser humano, para olhar outro ser humano, julgar a situação de outro ser humano. Então, a gente pode pegar os casos que podem ser resolvidos com IA, mas isso também depende de um prévio olhar humano para detectar esses casos. E aqueles casos que não, que você vai ter que avaliar ponto por ponto, vai ter que ouvir a parte. Adoro fazer audiência de instrução, adoro ouvir as partes, porque não raras vezes a gente tem a ideia de um processo e quando se ouve, você vai deixar tudo muito mais claro, ou então você vai ver que a ideia que você fazia era totalmente diferente da realidade que te foi posta ali. Isso é muito... muita gente questiona muito essa questão da IA e como que ela vai impactar dentro das profissões. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que retrata muito bem a IA. Não sei se eu vou falar ela certa aqui, mas que fala assim, que domine todas as técnicas, saiba todas as teorias, mas quando for tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Isso nunca vai mudar. Não, é lindo mesmo, essa frase é linda. Nós agora estamos chegando na parte final. Passou tão rápido o nosso podcast, esse bate-papo, porque tá fluindo tão bem, que é um ping-pong. Que você responde com uma frase ou uma palavra, o que vier na sua mente. Uma inspiração feminina na sua vida. Minha mãe. Um livro que marcou a sua trajetória. Trajetória de vida há 2000 anos. E trajetória... Marcou a trajetória de vida, influenciou na profissional há 2000 anos de Chico Xavier. Um momento inesquecível da sua carreira. Foram tantos.
Mas você veio tocar nessa questão aí, eu acho que a justiça educacional lá em Calunga, para mim, foi inesquecível, um doce. Para mim vai ser inesquecível. Eu já contei para um monte de gente. Eu digo que eu fui lá também e vi, assim, um pouquinho da comunidade. E achei que eles ficavam numa realidade tão à margem do que a gente vive. E eu achei incrível você ir lá como juíza, levar eles para o projeto. Achei de muito cuidado. O maior desafio que você já enfrentou como juíza? Ser julgada. Ser julgada em um processo, responder a um processo. Eu me vi do outro lugar, do outro lado. Não, deve ter sido diferente. Uma palavra, o que a palavra justiça significa para você? Essa palavra já mudou de significado para mim várias vezes. Porque quando eu comecei a estudar, justiça era dar a cada um que é seu. Aquele conceito que a gente aprende, né? Clichê demais. Conceito de Santo Agostinho, que vem das ideias lá de Platão, Aristóteles. Mas hoje, para mim, justiça não é isso. Justiça é amor. É um dos aspectos do amor que nós temos que aprender. Porque, às vezes, a gente vai estar, não necessariamente dando a cada um que é seu, mas se você age com amor, você também está fazendo justiça. Sabe? Eu acho que vai muito além. Isso me lembra uma fala de Cristo. Quando alguém te der um tapa numa face, oferece a outra. Até hoje a gente não entende isso. Como que é isso? É complicado, porque assim, isso envolve não reação, mas uma atitude para o bem. Então, para mim, a justiça ela tá mais para esse lado, não para o lado da vingança, no lado de agir positivamente, porque a vingança alimenta ódio e se retroalimenta. E se a gente pegar cada ódio e colocar amor ali, você vai plantar amor, e o amor vai alimentar amor. Então, a gente tem muito isso na justiça, tem muitos projetos voltados ali ao agressor de violência doméstica mesmo. Ah, não, mas ele é agressor, ele tinha que ser punido. Sim, tudo bem, mas é uma punição diferente, então. Ele vai ser punido, ele vai responder, mas ele também precisa ali aprender, ele também precisa do cuidado dele. Então, eu vejo a justiça hoje com amor, como amor, e não só essa retribuição, não punição. Nossa, muito bonita essa visão que você tem sobre justiça. Tem uma frase da Bíblia que eu gosto muito que fala que a gente tem que tomar muito cuidado para não endurecer o nosso coração. Porque a dureza de coração levará a ações e hábitos muito ruins. E se a gente não agir com amor, fazendo justiça nos nossos atos, e a gente que toma decisões todos os dias, a gente se torna frio, distante e a gente não faz justiça. É verdade. Um sonho que você ainda tem para realizar? Essa é difícil. Era um ping-pong, né? Era para ser um ping-pong. Eu acho que o sonho que me falta mesmo é eu contribuir ainda mais, sabe? Para mudar a realidade social um pouquinho, aquilo que cabe no meu âmbito. De trazer um pouco mais de felicidade, de alegria, um pouco mais de harmonia para as pessoas que estão ao meu redor, para a sociedade em geral. Esse é o sonho que ainda falta, que eu acho que eu ainda estou muito aquém. E o que Anápolis significa para você? Desenvolvimento. Significa campo de trabalho, campo de ação para mim. E para a gente encerrar, a última pergunta... E ela tava ali em cima, eu falei, não, eu vou deixar ela pro final. Quando você pensa no seu legado, o que você gostaria de ser lembrada? Eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que ajudou o próximo, como uma pessoa que seguiu o exemplo de Jesus, mas eu não sei se eu tenho a capacidade, André, eu não sei se eu tenho a capacidade de conseguir isso. Mas eu gostaria de ter esse legado. Não sei. Não, você está caminhando para isso, com esses projetos, com a sua atuação, com o amor que você tem no coração, para fazer o bem, para construir uma sociedade melhor. Porque os desafios são diários, a gente tenta fazer isso todos os dias. Às vezes a gente dá certo, às vezes nem tanto, mas o segredo é a gente não desistir. Verdade. E nós estamos agora encaminhando para o nosso final do nosso podcast. Eu disse para vocês que a nossa primeira convidada era muito especial. E eu queria que você deixasse uma mensagem sobre o que você quiser. É uma mensagem finalizando o nosso podcast para as pessoas que estão nos acompanhando.
Eu gostaria de dizer para todo mundo, para acreditar na vida, para acreditar no próximo, para confiar nas pessoas. Gente, não vamos perder essa confiança no outro. Vamos espalhar amor, vamos fazer aquilo que você gostaria que fizesse por você. Assim a sociedade vai ser mais feliz, vai ter mais harmonia, vai ter mais paz. Que nós precisamos tanto de paz, né? Precisamos. Ainda mais nesses lugares que a gente convive, que são de resolução de conflitos, se a gente não tiver por premissa a paz, se a gente não tiver essa atitude de paz, se a gente for bélico, a gente piora os ambientes que nós estamos, né? Aqui é um parlamento, é um lugar de divergência de opiniões, de democracia. E eu digo que quando eu assumi a presidência, eu fiz o compromisso de que eu teria uma presidência que as pessoas tivessem a oportunidade de defender as suas ideias. Tanto oposição, tanto direita quanto esquerda, situação, mas que eu seria uma presidente, que a minha ação seria de dar equilíbrio. Então, o tempo todo eu tento me policiar quanto a isso. Eu tô colocando mais fogo ou eu tô apagando fogo? Porque a minha vontade é apagar o fogo, não de diminuir as discussões ou de impedir que as pessoas façam o trabalho, mas é que eu não quero ter uma condução que deixe os ânimos mais exaltados, porque eu acho que não é essa a nossa função como diretora do fórum, como presidente. E eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, de dividir os seus conhecimentos, a sua ação, a sua história de vida com as pessoas que nos acompanham, para a gente começar esse projeto de bate-papo com as pessoas. E esse é o nosso objetivo, ter pessoas do bem, falando de boas histórias, do positivo, para que a gente possa contribuir de forma boa para a nossa sociedade. Então, muito obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui e agradeço a oportunidade. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse projeto, porque qualquer pessoa que tenha um processo judicial em trâmite pode participar desse projeto. Então, se você que está ouvindo tem um processo em trâmite, você tem algum tipo de vulnerabilidade, seja alguma vulnerabilidade financeira, seja social, psicológica, qualquer tipo de tratamento médico, ou mesmo que seja alimentos mesmo, né? Seja alguma vulnerabilidade dentro do processo, como eu dei o exemplo aqui de uma criança que estava ali em risco de vida, é só pedir para o seu advogado ou pedir para o magistrado para te incluir nesse projeto. O advogado pode simplesmente peticionar e pedir a inclusão da cliente no projeto. Nós vamos entrar em contato, né, com essa pessoa e verificar o tipo de vulnerabilidade para tentar ajudar da melhor forma possível. Então, você que está aí, tem um processo hoje na justiça, conheça mais desse projeto, peça para o seu advogado se cadastrar, caso você tenha essa necessidade, porque eu tenho certeza que isso vai ser muito útil, principalmente para as pessoas que estão com vulnerabilidades, assim, sociais, financeiras e psicológicas também, que eu acho que hoje é uma grande questão. Sim, e nós agimos juntos. Nós conseguimos um tratamento psicológico, né, para os filhos de uma vítima de violência doméstica a semana passada, junto à prefeitura. Foi muito gratificante. Eu acho que isso faz toda a diferença. E eu quero agradecer você que acompanhou o nosso primeiro podcast e convidar vocês todo domingo aqui nas nossas redes sociais. Nós vamos compartilhar com vocês. E se você tiver alguma sugestão também de convidado, pode mandar pra gente. Nosso podcast, um dia aqui dentro do estúdio e outro dia na rua conversando com pessoas reais.